De volta com o Cabo de Comunidade deste domingo, falando sobre a contratação de trabalhadores temporários nessa época de fim de ano. A gente falava que realmente o crescimento vem diminuindo, apesar de a gente ainda registrar o crescimento aqui no estado, mas vem diminuindo. Vocês explicavam que justamente tem tipo de comércio que tem meses mais fortes que o próprio mês de dezembro. Você falou do mês de agosto, Liquida Natal, que é um evento que mexe realmente no comércio da cidade. E no caso, há outros comércios que são outras características mesmo, né? No caso de volta às aulas, janeiro, enfim, como é que há essa divisão? Realmente esse crescimento vem de acordo com a época, aquele chamado comércio de época, né? Nós temos o São João, nós temos o Natal, nós temos o Carnatal, nós temos o escolar, o período escolar, volta às aulas e o Dia das Mães. Então, cada uma dessas etapas são preenchidas, as lojas destinadas àquele produto, àquele consumidor, normalmente contratam nesse período. Mas não sempre foi assim? Por que vem diminuindo, então, o crescimento no fim de ano? Não, ele sempre foi assim, mas não tinha crescimento. Por exemplo, o do Liquida Natal é novidade, né? Uhum. Ele vem crescendo a cada ano e esse ano ele extrapolou todas as expectativas. Mas o dezembro e volta às aulas, o volta às aulas não tinha esse crescimento. Ele era muito distribuído. Hoje não, hoje ele é concentrado. Então, concentrado exatamente naquele período, naquele espaço curto de tempo. Então, há uma corrida às lojas. Então, as lojas realmente ampliam seu quadro e aí vem esse emprego também fora de época, quer dizer, o contratado temporário. Então, não necessariamente está deixando de ser contratado, apenas está em outras épocas. Exatamente. Não e continua todo como concentrado temporário, no final do porque às vezes a empresa tem 20 funcionários e precisa de pelo menos mais 10 ou 20 ou 30% a mais do número de empregados. Então, aquilo é temporário e depois ele fica com um percentual daqueles, normalmente fica, é muito comum. Então, em função disso, a gente não pode, o comércio não precisa ficar preocupado que não está indo na contramão desse crescimento no Brasil, não? A dúvida de que, pelo contrário, nós temos no nosso bairro um crescimento previsto agora para o final de ano de 10%. Quer dizer, nós vamos superar praticamente a meta nacional, mas nós vamos apenas fazer parte desse quadro, né? Quer dizer, no final a meta vai ser realmente muito próxima do que está se prometendo. Agora, em relação ao direito trabalhista, na justiça trabalhista, há muito caso de trabalhadores temporários? E qual é a reclamação, qual é a ação mais comum? Olha, a gente tem que colocar um divisor, porque normalmente na justiça do trabalho se propaga que é a justiça do trabalhador. Eu, particularmente, tenho uma interpretação diferente, porque quando a empresa é organizada, quando a empresa está devidamente em dia com suas obrigações fiscais e tributárias e com os trabalhadores, as ações são improcedentes na Justiça do Trabalho. Então, normalmente, o que ocorre, quando tem um volume temporal alto, a empresa nem sempre se organiza apropriadamente. E, por conta disso, resulta em demandas trabalhistas, e isso tem, naturalmente, aumenta o fluxo de demandas trabalhistas por conta disso. Porque, às vezes, o empregador, às vezes até mesmo por falta de orientação, ele acha que o temporário não precisa recolher fundo de garantia, que não precisa assinar carteira, e ele fica nessa indecisão, e a indecisão leva seguramente a uma demanda trabalhista provável. Então, eu acho que esse cuidado tem que ter. Mas, aproveitando esse papo, eu queria dizer o seguinte, também tem uma perspectiva, não sei se os empregadores têm usado, também de contratar empregados temporários por via de empresa especializada em terceirização de mão de obra. É uma tendência essa terceirização? A terceirização no mercado geral é uma tendência e tem tramitando no Congresso Nacional projeto de lei que aperfeiçoa isso, né? Então também é uma tendência que talvez os empregadores, os comerciantes possam começar a olhar isso com um pouco mais de atenção. Isso pode ser também oportuno para os empresários discutir, talvez, esse modo de contratação por empresa interposta. Qual seria a vantagem para o empresário, por exemplo? Qual seria a vantagem de terceirizar essa contratação para o empresário? A vantagem do empresário é que ele não está contratando um vínculo empregatício com o empregado. Ele está fazendo um contrato de natureza civil com uma empresa que leva seus trabalhadores temporários para lá. Ele não está tendo uma relação direta com o trabalhador. Ele tem Evita possíveis problemas judiciais. Evita algumas dificuldades futuras.
Quer dizer, isso é uma possibilidade que ele tem. Quer dizer, a regra geral e o costume nacional é contratar diretamente e assinar carteira e arcar com as normas legais. Mas só dando aqui uma ideia, uma sugestão que pode ser discutido com o corpo dos comerciais. Já é comum na CDL as empresas procurarem essa terceirização? Na CDL nós já temos, né, em relação, doutor Luiz, a questão do contrato, de respeitar, né, a legislação trabalhista, tudo. Nós temos, inclusive, um parceiro, né, como o Sebrae, que hoje qualquer pequeno empreendedor deve procurar antes, inclusive, até de iniciar a atividade, que é um parceiro importantíssimo, né? Fora os outros, né, do Sistema S, como Senai, Senac, Senac, que formam mão de obra. Então, o pessoal que tem uma empresa pequena, eles devem realmente fazer contrato, mas procurar uma pessoa, né, no Sebrae para saber quais são os direitos desse colaborador que eu estou contratando aqui. E as empresas maiores, eu acho que hoje, com o advento da internet, não dá mais para você olhar para o colaborador e dizer: "Ei, você vai dar 50 horas porque isso assim", o cara sabe que vai dar 44 horas. Todo mundo entra na internet e já sabe quais são os seus direitos. Então, seria um suicídio para uma empresa ela tentar fazer a coisa errada. Infelizmente, né, doutor Luiz, às vezes existe, mas eu acho que hoje é minoria. A maioria das empresas realmente tenta colocar tudo de maneira correta para evitar as ações trabalhistas, né? Que a Justiça do Trabalho também está muito rigorosa, né? Exigindo realmente que seja cumprido isso aí. Que essas ações trabalhistas acabam custando muito mais caro para as empresas. Exatamente. É mais caro do que cumprir a norma no tempo e prazo apropriado. Mais caro. Bem mais caro. E essa questão, doutor Luiz, da terceirização, hoje já ocorre na maioria das empresas, digamos, ninguém tem vigia na empresa. Você contrata uma empresa de segurança. Né, de segurança. Você não transporta mais valores, você contrata um transporte. Limpeza, né? A maioria das empresas é tudo limpeza. Entregadores, ninguém tem motoqueiros para entregar. Contrata uma cooperativa, então tem vários serviços. Na hora que a empresa terceiriza um serviço como esse, ela deixa de entrar nas estatísticas da contratação temporária também? Sim. Talvez por isso justifique também essa desaceleração no crescimento? É um emprego a menos que ela está naquele período de pique, que ela está deixando de contratar. É um empregado a menos. Agora, eu daria um lembrete, né? Doutor Luiz sabe disso aí, que isso não significa que você terceirizar o serviço, você está livre de justiça trabalhista. Se você terceirizar o serviço e ele não atender ao que realmente a legislação trabalhista manda fazer com os colaboradores, e a empresa que você estiver terceirizando não cumprir, você, né, é corresponsável, então você vai ter que cumprir. Eu acho que é uma tendência, sabe, assim, na minha perspectiva como advogado, como estudioso do direito do trabalho, há uma tendência, não só no Brasil, mas em todo o mundo, de ampliar as terceirizações. E no Congresso Nacional está tramitando um projeto de lei que, inclusive, permite a terceirização de toda a mão de obra da empresa, o que nós, inclusive, temos um posicionamento contrário a essa possibilidade de a empresa terceirizar, inclusive, a mão de obra da atividade fim, o que até nesse momento ainda é proibido pela lei. Então, existe uma discussão por conta exatamente do grande crescimento da terceirização de mão de obra no Brasil, na América Latina, em todo o mundo, por conta das especialidades cada vez maiores das empresas. Vamos falar mais sobre esse assunto. O projeto de lei vai que aprova, né? Enfim. E a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já.